Confesso aos irmãos, como eu disse no primeiro culto, que havia preparado outra palavra, mas nesta madrugada o Espírito Santo me incomodou. Eu tenho ficado tanto quanto reflexiva a respeito de tudo aquilo que nós estamos vivendo nesses últimos dias. E o Espírito Santo comunicou algumas coisas ao meu coração e eu quero compartilhar com você. E o tema da mensagem desta noite é: onde Deus está? Onde Deus está? É uma pergunta que de tempo em tempo surge. Quando a enfermidade bate na nossa porta, quando os problemas vêm sobre nós, quando a dor chega, quando o abandono, o sentimento de abandono, de desesperança. Geralmente o nosso coração tem a tendência de questionar onde Deus está em tudo isso. Este é um tempo oportuno para nós refletirmos um pouco a respeito daquilo que nós estamos vivendo tão de perto. Pessoas estão morrendo, muitos não tiveram a oportunidade de despedir-se do seu ente querido, de realizar um funeral digno. Quantas mortes temos presenciado nesses últimos dias na nação brasileira. É tempo de nós, como a palavra ensina, chorar com os que choram. É tempo de nós termos compaixão, solidariedade. E o Espírito Santo incomodou muito ao meu coração para que nós possamos encarar esse tempo com fé. Tempo em que a desesperança quer tomar conta do nosso coração. Quando surpreendidos por um vírus, temos que mudar toda a nossa programação, a maneira como nós caminhamos, a maneira como nós planejamos, nos mínimos detalhes, até como nós saímos de casa. Mas a Bíblia nos ensina a chorar com os que choram, e acompanhei no noticiário algo que constrangeu muito o meu coração. Glórias a Deus porque estamos aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Graças a Deus porque aqui está tudo ok. A preocupação é agora no mês de julho, que vem o inverno e as doenças respiratórias são mais comuns nessa época. Mas eu creio que as nossas orações não têm sido em vão no Senhor, todo cuidado. E a minha oração é para que nós não venhamos experimentar o que muitos lugares têm experimentado, em virtude ou não da pandemia, mas a morte é uma realidade. Me encanto com Jesus. Quando eu olho para a palavra do Senhor, ver a forma tão poderosa, tão grandiosa, como Ele acalmava a tempestade, como Ele andava sobre as águas, tirava até mesmo a moeda da boca do peixe. Mas me constrange o coração e a alma a compaixão que Jesus tinha pelo sofrimento humano. As pessoas que estavam à sua volta, o quanto Ele era sensível à sua dor. E nós, como povo de Deus, precisamos ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo. Chorar com os que choram. Jesus chorou quando seu amigo morreu. Jesus se compadeceu de uma multidão faminta. Jesus interviu no julgamento de uma prostituta. Me encanto. E muitas vezes o nosso foco fica apenas no poder, na soberania de Deus em nossa história, mas me emociono ver o amor de Deus pelos seus filhos. A Bíblia também fala que, com o passar do tempo, o amor de muitos esfriaria. E
nós temos que cuidar para que o nosso coração não seja cauterizado com as más notícias. A Bíblia diz que nos últimos dias seriam difíceis, os homens seriam avarentos, sem domínio de si, ingratos, amantes de si mesmos. Então, mais do que nunca é tempo de nós buscarmos em Deus essa compaixão, esse amor que se importa com o próximo. E observando no noticiário, o que me deixou muito reflexiva quando um pai dizia, no momento de dor, respeite a minha dor, respeite a dor das pessoas. Que nós, como igreja, possamos fazer diferença nesse tempo. De não apenas respeitar a dor do outro, o sofrimento do outro, como também compreendemos o nosso sofrimento, a dor que muitas vezes nós temos enfrentado. Mas o fato é que a dor, ela é inerente à existência humana. E nós precisamos aprender a lidar com ela, com as frustrações e com as perdas. Mas quando elas chegam na nossa existência, a nossa tendência é justamente gerar questionamentos. Por que comigo? Aonde Deus está em meio a tudo isso? Até quando essa pandemia continuará? Quando nós teremos a nossa vida normal? Qual é o propósito de Deus diante de tudo isso que está acontecendo nesses dias? Onde Deus está? Momentos de insegurança e conflitos que nós vivemos. Quem nunca fez este questionamento em alguma crise que teve? Alguma luta que enfrentou? É aquela busca pela certeza de que, apesar da dificuldade, eu não estou sozinho. Eu não estou abandonado. Quando olhamos para a Bíblia, vemos que Jó questionou, o profeta Abacuque questionou, em seu momento de indignação. Jesus ali na cruz, bradou, Elohim, Elohim, sabactame, Deus meu, por que me desamparastes? Mas também há alguns salmistas que expressaram sentimento em meio aos seus conflitos e dores. Expressaram a Deus seus questionamentos. E eu projetei alguns deles para que vocês possam estar acompanhando. Porque no momento em que nós enfrentarmos situações complexas, nós também podemos colocar no altar de Deus e expressar a nossa dor para um Deus que ouve. E não significa, por mais que saibamos que Deus é poderoso, não significa que em algum momento não nos sentiremos abandonados ou esquecidos. Porque em alguns momentos nós precisamos realmente do milagre do Senhor. E a inquietação, se o milagre vai ou não acontecer, é o que angustia a nossa alma. Porque nós cremos que Deus pode fazer, sim ou não? Nós cremos, nós aguardamos, nós esperamos, nós profetizamos, nós oramos, nós confiamos. Mas quando passa 1, 2, 3 dias, meses e anos, e essas respostas não vêm, o nosso coração tem a tendência de questionar aonde Deus está. Porque Deus não me blinda de toda essa situação. Olha o que o salmista diz. Até quando se esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o seu rosto? Por que me rejeitas? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e noite. Enquanto eles continuamente dizem para mim, onde está o seu Deus?
por que te esquecestes de mim? Salmo 42, 9. Até quando ficarei lamentando? Deus meu, por que me desamparastes? Por que dormes, Senhor? Por que escondes o rosto e te esqueces da nossa tribulação e da nossa angústia? Salmo 115. Onde está o teu Deus? Você já viveu em algum momento essa crise? A busca pela resposta em virtude daquilo que você está enfrentando? O fato é que nós estamos vivendo um momento delicado, não apenas no Brasil, mas em todas as nações. E a dor coronavírus é uma realidade. Então essas perguntas surgem em tempos como estes, de insegurança, de incerteza. E nós buscamos então, através da resposta que aguardamos em Deus, ter a certeza que Ele está conosco. Na luta pela sobrevivência, enfrentamos forças que não podemos controlar, não podemos prever e não conseguiremos mudar. Então, na luta pela nossa sobrevivência diária, nós enfrentaremos forças que não podemos controlar, não podemos prever e não podemos mudar. Baseado nisso, eu quero refletir com você nesta noite, dividido em duas partes. A primeira parte é nós refletirmos um pouco a respeito daquilo que Deus fala sobre as dores que nós enfrentamos. Os tipos de dores. Quero destacar alguns deles, na perspectiva que eu tive estudando a palavra. E no segundo momento eu quero compartilhar com vocês, a partir das dores que nós enfrentamos, do sofrimento, o que Deus quer nos comunicar, o que Deus quer nos mostrar, o que Deus quer realmente nos ensinar através da dor. Há uma frase que diz que algumas lições nós só aprenderemos quando enfrentarmos as dores e não quando nós estivermos desfrutando das alegrias. Então, que lições nós podemos tirar? Então, a dor à luz da Bíblia, observando. A Bíblia ela é muito rica, com muitos exemplos, muitos personagens bíblicos que sofreram, padeceram, nós conhecemos a história. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que a primeira dor que nós muitas vezes enfrentamos é uma dor que vem em consequência das nossas escolhas. Eu destaquei como dor escolhidas. Oséias 8:7 diz assim: porque eles semearam vento e colherão redemoinho de vento, e não haverá talo, o broto não dará alimento, e se der, os estranhos devorarão. Gálatas 6:7 também traz esse ensinamento: olha, não vos enganeis, Deus não vos deixe escarnecer. Aquilo que você semear é aquilo que você vai colher, ou seja, é a lei da semeadura. Então, escolhas pautadas em más decisões, nós teremos consequências. Então, se o esposo for grosseiro na maneira de se comunicar com a sua esposa, ele sofrerá algumas consequências. Se a esposa não for sábia ali na direção do seu lar, como a palavra ensina, o seu lar sofrerá consequências. Se nós filhos não honrarmos os nossos pais e não formos obedientes a eles, como a palavra nos ensina, nós sofreremos consequências em virtude da nossa rebeldia. Olha que Jó 4:8 diz: como tenho visto, os que lavram iniquidade, semeiam a maldade, colhem o mesmo. Então, algumas dores que nós experimentamos
é porque nós fizemos escolhas erradas, decisões erradas. Em virtude disso, sofremos consequências. Quem ainda já ouviu o ditado baseado, acredito eu, até nesse texto bíblico, que diz que aqueles que semeiam vento, colhem tempestade. Aqui está a lógica de Provérbios, não é a questão da causa e efeito. Olha o que Provérbios diz, em Provérbios 1:31. Portanto, comerão do fruto do seu próprio caminho e encher-se-ão os seus próprios artifícios. Ou seja, nós precisamos caminhar debaixo do princípio da prudência. Então, algumas dores que podem ser evitadas. E se nós passamos por elas, é porque nós não pedimos muitas vezes sabedoria a Deus e permitimos que o nosso espírito afoito, o nosso temperamento, o nosso perfil comportamental venha tomar as rédeas do nosso comportamento, em vez de nós colocarmos diante do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai trabalhando em nós e nos dando a direção correta. Então, primeiro, as dores que nós muitas vezes escolhemos, dores escolhidas por decisões erradas. Mas eu continuo olhando para a Bíblia e fala também sobre aquelas dores que vem sobre nós como forma de Deus nos disciplinar, de Deus nos orientar, nos corrigir, nos alinhar à vontade plena do Senhor. Hebreus diz assim: pois aquele a quem o Senhor ama também castiga, e açoita o filho a que ele recebe. Então, ou seja, algumas situações em que Deus, por meio da dor, nos disciplina, nos corrige, nos ensina. Mas veja bem, aqui diferencia o conceito de juízo com disciplina. Alguns entendem que esse é um tempo do juízo, o juízo de Deus sobre a terra. Eu entendo que é um momento em que nós estamos sendo disciplinados. E Deus, através dos sinais, está alertando o seu povo. Porque um dia o juízo virá sim sobre a terra. Mas assim como o pai corrige o seu filho, o pai ele toma cuidado na hora da correção. Ele vai dar a correção na medida certa, no equilíbrio. Assim deve ser. São dores que nos fazem glorificar após elas passarem. É você passar por uma enfermidade, se questionar em relação àquele sofrimento, àquele diagnóstico, e Deus te ensinar a exercitar a fé, a depositar nele a sua confiança, e você poder experimentar e experienciar a mão poderosa de Deus sobre você e transformar aquilo um grande testemunho de milagre e de vitória. Quantos aqui já experimentaram? Quantos aqui? É aquele momento de dor que você perde o emprego. Quantos perderam o emprego nesse momento? E se questionam: por que comigo? Mas talvez Deus queira te colocar no outro nível e fazer você experimentar coisas novas nele. São algumas dores que nós enfrentamos por precipitações, por decisões erradas. Outras porque Deus nos ama, Ele nos corrige, Ele nos alinha e através da dor Ele nos ensina, nos disciplina, nos faz refletir, nos faz enxergar a vida sobre outra ótica. Mas quando eu olho para a Bíblia também eu vejo que algumas dores que enfrentamos são inexplicáveis. Não tem explicação. Por mais que você procure, você não compreende. São aquelas situações que muitas vezes são fatais,
são pontuais. Por mais que você cuide da sua saúde, a enfermidade chega. Por mais que você zele ali pelo seu trabalho, pelas suas finanças, você perde o controle por algo que vem. Quantas pessoas perderam suas vidas nesse tempo? Uma fatalidade. Mortes inesperadas. Quando estamos enfrentando uma luta com algum ente querido que esteja doente, muitas vezes nós clamamos para que Deus tire aquela dor e dê descanso. Algumas dores, nós nos preparamos para enfrentá-las e nós até mesmo aceitamos a fatalidade. Quando é inevitável. Mas algumas situações que nós enfrentamos que é inexplicável. A gente não entende. Porque a vida ela não é tão simplória. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Da mesma forma que coisas ruins acontecem com pessoas más. Em Lucas 13, há um questionamento ali quando há uma catástrofe, algumas pessoas são mortas. E Jesus tenta quebrar aquela mentalidade judaica de achar que coisas boas acontecem porque as pessoas são boas. E as coisas ruins, catástrofes, enfermidades acontecem na vida de pessoas pelo merecimento, porque elas são más. E Jesus naquele diálogo, ele quebra. A impressão às vezes que eu tenho é que Jesus está falando um pouquinho da teologia de Eclesiastes. A impressão que ele dialoga com o que o pregador diz. Se você puder abrir a sua Bíblia, Eclesiastes 9:11. Nos mostra que há coisas que nós não vamos compreender. Voltei-me e vi debaixo do sol que a corrida não é para os ligeiros, nem para os fortes da batalha, nem tampouco as riquezas para os homens de entendimento, nem o favor para os homens de habilidade, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem para todos. Olha a realidade, Eclesiastes. Nem sempre o veloz chegará primeiro. Então a vida não é tão simples como nós muitas vezes imaginamos e tão previsíveis. Por quê? Porque se Deus projetou lá em Gênesis 1 e 2, uma criação em ordem, em harmonia, nós vemos em Gênesis 3, o pecado entrando, trazendo caos, desajustes, desarmonia. Esperar o que então? De um mundo caído, refém do pecado? Catástrofes, enfermidades, perdas, fatalidades. E acaba surgindo sobre nós, filhos de Deus, o porquê Deus não me blinda de alguns sofrimentos, de algumas perdas, de algumas dores. Epicuro foi um filósofo que, no momento, talvez, avaliando o sofrimento, ele apresenta esse dilema. Se Deus ama a humanidade e Ele tem poder, por que Ele não livra o seu povo do sofrimento? Ou se Deus tem poder e não livra as pessoas do sofrimento, é porque Deus não ama. Esse era o dilema de Epicuro. Mas o que Epicuro não teve a percepção que nós temos hoje. Jesus, quando nós olhamos ali na cruz do Calvário, nós vemos ali, naquela cruz, a manifestação do amor e do poder de Deus. Por isso nós podemos enfrentar todo e qualquer dilema que se colocar no nosso lugar, na nossa vida. Que os nossos olhos sejam abertos em nome de Jesus.
Que o entusiasmo do Espírito Santo de Deus venha aquecer o nosso coração. Mesmo em meio a situações em que nós não compreendemos o porquê, onde Deus está. Na ilha de Patmos, João teve uma visão tremenda. Talvez em meio à solidão, rodeado de sentimento de abandono, num lugar hostil. Deus então abre os olhos daquele homem e faz ele enxergar a nova Jerusalém. E isso deve fazer com que nós, em momentos em que somos confrontados com a realidade dura, fora muitas vezes da lógica, saber que somos peregrinos aqui, enquanto estivermos na terra sofreremos dores, situações difíceis, mas nós podemos olhar para o céu e saber que a nova Jerusalém nos aguarda. Um lugar onde nós seremos isentos de lágrimas, dores, perdas, frustrações. Está difícil, olha para a cruz e veja que da morte emana vida. E do Calvário nós podemos fazer um lugar de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Segundo momento, que Deus nos ensina através daquilo que nós enfrentamos. As dores. Como eu disse, eu ando muito sensível. Essa semana, uma tia, irmã da minha mãe, serva do Senhor fiel, dedicada a Deus, íntegra, precisou amputar as 2 pernas. Antes de passar pela cirurgia, o questionamento era se a família permitiria que passaria ou não por aquele procedimento, porque corria risco de morrer, não aguentar a cirurgia, anestesia, ou morrer aos poucos por não passar pelo processo cirúrgico. A dor invadiu a nossa alma. Uma mulher de Deus, uma serva do Senhor, que há anos tem vivido uma dor inexplicável, nasceu enxergando, mas perdeu devido a uma enfermidade a sua visão. E da última vez que eu a vi, ela constrangida, dizendo que ela se sentia muitas vezes envergonhada por depender tanto da família, por não enxergar, se perder às vezes. E agora essa serva de Deus, tendo as suas 2 pernas amputadas. Dor inexplicável. Porque a casa do homem e da mulher fiel também passa por dores. Infelizmente passa por dores. E eu comecei a questionar a salmista, meu Deus, qual é o propósito, Senhor, nesse sofrimento? Meu Deus, onde o Senhor está diante de tudo isso que está acontecendo? Olhamos para a igreja, e não é só as cadeiras vazias que muitas vezes traz dor ao nosso coração, é o sentimento de medo que tem muitas vezes atormentado os corações. Questionamos, até quando durará? Qual é o propósito? Aonde o Senhor está em tudo isso? Mas Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. E eu incomodada com aquela cena, glórias a Deus, a minha tia sobreviveu à mesa de cirurgia, foi para casa hoje, e a sua nora chorando, com dor na sua alma, dizendo como será agora.
quando ela cai em si, que ela não tem mais os seus membros. E o Espírito Santo me fez imaginar a Nova Jerusalém. Aqui neste mundo caído, ela perdeu as suas pernas. Mas quando ela estiver na glória, Deus dará a ela um corpo glorificado. Essa é a esperança que nós temos em tempos de dores. Se apegue à esperança e lute contra toda desesperança que porventura as dores inexplicáveis queiram gerar no seu entendimento. Ele é o Emanuel, onde Deus está conosco. Deus não passa por nós. Ele não nos isenta. Ele não nos blinda de algumas dores. Mas Ele passa conosco, enquanto nós enfrentamos as nossas dores. O que Deus quer comunicar em nós? De que forma Deus pode nos ajudar? Primeiro, Deus quer trazer consolo. Deus quer consolar. Em meio às dores, nós podemos experimentar do consolo que vem do Espírito Santo. Olha que a carta de Paulo aos Coríntios fala: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Ele é o Deus de toda consolação. Olha que a carta aos Hebreus fala que Jesus, Ele é o sumo sacerdote. Hebreus 4, 14 a 16. Se você puder abrir na sua Bíblia. Jesus foi o homem de dores. O profeta Isaías nos relata, homem de dores. Ele sabe, ele conhece. Ele tem poder para consolar. Olha que diz Hebreus 4, 14 e 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um como nós, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Por isso cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e graça, aleluia, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Nós temos um Deus cheio de compaixão, misericórdia, o Deus de toda consolação. Nós temos Jesus, o Deus Filho, o sumo sacerdote, que nos ajudará no tempo oportuno, que se compadece das nossas fraquezas. Jesus morreu, está à direita do Pai, intercedendo por nós, e Ele disse que Ele deixaria o Espírito Santo Consolador. Então dentro de nós há um Consolador, e no meio dos nossos questionamentos e luta, nós podemos sentir o consolo do Espírito Santo de Deus. Quem pode dizer amém? Há consolo para você. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Eu tinha preparado outra palavra, mas o Espírito Santo incomodou o meu coração, e eu creio que será a resposta de Deus para muitos ouvintes dessa palavra. Deus conhece a sua dor. Deus conhece o seu luto. Deus não é indiferente. E em meio à sua dor, Deus traz consolo. A Trindade é o consolo em pessoa. Isso nos basta. Mas Deus também, Ele quer nos fortalecer. Deus quer nos fortalecer em meio à dor. Quantos aqui já se sentiram cansados, fadigados, em virtude da batalha? Sem força? Olha o que a palavra do Senhor diz em Efésios 3,16. Para que vos conceda
segundo as riquezas da sua glória, e sejais fortalecidos com o poder do Espírito Santo, pelo seu Espírito, no homem interior. Fortalecidos com poder no seu Espírito, no homem interior. O próprio Espírito Santo gerando no nosso homem interior a força que vem do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por isso que por Deus nós podemos enfrentar toda e qualquer situação. Nós podemos todas as coisas e nós venceremos essa pandemia. Nós venceremos esse tempo mau. Nós venceremos essas dores. Sairemos consolados, sairemos fortalecidos em Cristo Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4, a partir do versículo 8. Em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Essa dor não tem o poder de te destruir. Criei, por isso falei. Nós cremos, por isso nós falamos. Por isso não desfalecemos. Não desfaleça o seu coração. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, aleluia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que vêm são temporais, tudo passa, a dor passa, a angústia passa, o medo passa. Nada dura para sempre neste mundo. Mas atentando os nossos olhos para aquilo que não se vê, para aquilo que é eterno, aleluias. Através da dor, Deus quer nos consolar, Deus quer nos fortalecer. E Deus quer nos refinar. Difícil passar pela prova, difícil passar pelo fogo. Olha que Provérbios 17:3 diz: o ouro e a prata são provados pelo fogo, mas o Senhor que prova os corações. O Senhor está refinando o nosso coração nesse tempo. E nessa madrugada, enquanto o Espírito Santo me incomodava, eu compartilhei pelo culto que o Espírito Santo soprava algumas coisas no meu ouvido e eu tentei anotar no meu caderno. Dos até quando que nós fazemos diante de Deus? Qual o propósito do Senhor? E o Espírito Santo soprou assim no meu ouvido: Deus tem o poder de transformar o fogo da tribulação em chamas de aperfeiçoamento. Deus tem poder de transformar o fogo da tribulação em chamas de aperfeiçoamento. Nós estamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor. Aleluia! Não somos refém do diabo. Nós estamos debaixo da mão do Senhor. E essa purificação terminará da mesma forma quando o ourives vê se o ouro está totalmente purificado. Ele enxerga o seu reflexo. E nós vamos passando pelo fogo. Deus vai nos refinando, trazendo mais valor à nossa existência. E quanto mais nós passar por esse fogo, mais o Senhor vai vendo a sua imagem sobre as nossas vidas. A imagem e semelhança. Podemos enfrentar toda e qualquer situação. E eu quero convidar você a se colocar em pé. Eu não sei qual é a dor que você tem enfrentado. Qual é o questionamento que você tem feito nesses últimos dias. Eu não sei qual é a sua luta. Mas eu sei que Deus nos trouxe aqui com o único propósito de nós não ficarmos mais presos nesses questionamentos: até quando, como será?
Como será a igreja após pandemia? Como será a nossa vida após a pandemia? Eu não sei, mas eu sei que meu Deus sabe de todas as coisas. E a minha vida, Ele governa. Isso nos basta. Isso nos basta. A minha oração é que nessa noite você enxergue a sua dor numa outra perspectiva. A sua dor trará significados para a sua existência. Pesquisadores dizem que a maior dor que o ser humano, dor física, que o ser humano pode enfrentar, através dos seus estudos, chegou-se à conclusão que é a dor do cálculo renal, que é extremamente semelhante à dor do parto natural. É o ápice que a dor que alguém pode sentir. Mas quando nós observamos a dor do cálculo renal, ela é estúpida, não tem propósito. Mas veja bem, a dor do parto natural, a mulher que passou por essa experiência, ela sabe que aquela dor traz sentido. Aquela dor é gerada em vida, por isso quando a mãe pega o seu bebê no colo, faz todo sentido. Ei, que o Espírito Santo de Deus nesta noite traga na sua memória, na sua mente, do seu entendimento, a revelação que talvez essa dor que você esteja enfrentando hoje vai gerar vida na sua existência. Há um propósito maior. Não será dor pela dor, será dor pela vida, aleluia. Eu creio nisso. Por isso nessa batalha não se sinta abandonado, desprezado, sozinho. Aonde Deus está quando sofremos, Deus está com você. Há uma frase que diz que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Porque Deus quer que nós entregamos o sofrimento aos pés do Calvário, para o homem de dores. Nós estaremos sendo ministrados por essa canção. E eu quero convidar você, porventura, a tirar toda a dor que porventura esteja aí dentro. E entregar a Deus nesta noite. Buscar o propósito, esse consolo, esse fortalecimento. Você sendo refinada como ouro. Mas tenha certeza, Deus nunca te deixou. Deus não se esqueceu de você.